Hoje, a Santa Mãe Igreja celebra o último dia do ano litúrgico. Como nós sabemos, o ano católico, o ano religioso, difere do ano civil. O ano religioso, o ano católico, termina no domingo anterior ao primeiro domingo do Advento, que é o domingo mais próximo do dia 3, que é o dia mais próximo do dia 30 de novembro. Esse ano, dia 3 de dezembro, que é o limite que o primeiro dia do ano litúrgico pode chegar. Nunca pode ser 4 de dezembro, sempre até o dia 3, é o limite. Só que é interessante para nós católicos compreendermos que mais um ano litúrgico se passou, mais uma catequese continuada, embasada na fé, na doutrina, na tradição, na Sagrada Escritura, nós vivenciamos o ensinamento da Igreja, mais uma vez, chega ao seu término, e mais uma vez a Igreja vai nos catequizar do início, desde a espera do povo de Israel pelo Messias, desde a espera escatológica do fim dos tempos, até o nascimento do Filho de Deus, naquele tempo que nós chamamos de Advento, ou seja, o tempo em que nós esperamos a vinda dele, o tempo em que ele há de vir. E a Igreja vai estar vigilante, orando, esperançosa pela vinda do seu Senhor, pela vinda do seu Deus. Só que, de um modo todo particular, neste último sábado do ano litúrgico, a liturgia da Igreja faz um apelo muito grande e muito bonito a respeito da sensibilidade do ser humano. Tomai cuidado para que os vossos corações não fiquem insensíveis. O que é que esse apelo de nosso Senhor Jesus Cristo chama a nossa atenção? Porque com o passar dos anos, com o passar do tempo, nós somos tentados a fecharmos o coração, nós somos tentados a travar o nosso coração pelas vicissitudes da vida que vão acontecendo, e muitas vezes as pessoas vão se fechando e vão ficando com um coração amargo, incapazes de terem essa sensibilidade tão divina, tão própria de nosso Senhor Jesus Cristo. E a liturgia da Igreja, ao mesmo tempo que nos catequiza na fé, molda o nosso coração ao coração de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o coração sensível por excelência, tão humano, que é o coração sensível por excelência, divino, que habitou em nosso meio e é para nós católicos o grande exemplo a ser seguido. Não é simplesmente um exemplo para ser admirado, não, mas é um exemplo para ser seguido. Nós católicos temos obrigação de moldar o nosso coração ao coração do Senhor. Um coração que não tem ódio, um coração que não tem rancor, um coração que não tem raiva, um coração desprendido, um coração totalmente aberto a entender o outro, tendo por base a fé da Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E por que esse apelo? Porque, mais uma vez,
A igreja vai nos catequizar, porque mais uma vez a igreja vai nos chamar à mudança de vida, a encarar o mundo com um olhar diferente, e vai aos pouquinhos nos catequizando, de tal modo que, ano após ano, essa mensagem do Evangelho deve ir enraizando nos nossos corações e ocupando os espaços todos, de modo que o nosso coração fique preenchido pelas coisas de Deus e, consequentemente, por Deus. Não pode, de modo algum, o católico se deixar levar pelas coisas do mundo que não nos preenchem, que não nos torna felizes, que não nos faz de verdade sermos de Deus. Então é muito interessante porque o Senhor fala de uma insensibilidade que vem de coisas vivenciadas, o ato de comer, o ato de beber e as preocupações da vida, que é algo tão próprio do ser humano. Só que vejam bem, aqui nós temos duas situações materiais: a comida e a bebida. E temos uma situação psicológica, aquilo que de verdade me preocupa. Mas as três dimensões voltadas para a realidade deste mundo: comer, beber e se estabilizar, viver bem, viver em paz. E o apelo de nosso Senhor Jesus Cristo aqui, por incrível que pareça, não é simplesmente um apelo para a sensibilidade para com o outro, mas a sensibilidade também para com as coisas de Deus, a sensibilidade também para aquilo que é próprio do Senhor, o bom Deus. Ontem eu comecei a ler as obras completas de uma santa que eu já tinha vontade de ler há muito tempo, mas não tinha tido oportunidade ainda por falta de tempo. Santa Elizabeth da Trindade, uma menina muito parecida com Santa Teresinha, francesa também, morava na França, viveu na França, carmelita também, dentro de um mosteiro também, contemporâneas, porém não se conheciam, e morreram praticamente com a mesma idade. Uma morreu aos 24 anos, Santa Teresinha, e Santa Elizabeth aos 26 anos. E uma coisa me chamou muita atenção, justamente a sensibilidade daquela menina para com as coisas divinas, para com as coisas santas, de tal modo que ela só corroborou com uma coisa que eu sempre tive dentro de mim: o zelo pelas coisas de Deus demonstra o amor que nós temos para com Deus. Se a gente ama a Deus, a gente zela daquilo que é próprio dele. A gente zela daquilo que pertence a ele. Sejam os símbolos, as alfaias, aquilo que é sagrado. Seja a nossa própria alma, que não nos pertence, mas pertence a Deus. Que não nos pertence, mas é propriedade totalmente de Deus. Então, ter essa sensibilidade com o que é santo, com o que é sagrado, o decoro, o respeito. E aqui nós compreendemos e vemos que não só a minha alma é santa e pertence a Deus, mas também o outro
que deve de verdade ser objeto da minha sensibilidade, porque é o próprio Senhor quem vai dizer: quem não ama o irmão que vê é incapaz de amar a Deus que não vê. E tudo isso em vista da nossa salvação, tudo isso em vista da nossa eternidade em Deus. E este dia não cairá de repente sobre vós, pois esse dia será como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Ou seja, é uma vivência de vigilância, viver vigilantes, buscando a nossa salvação, buscando a proximidade com Deus e buscando de verdade crescer todos os dias na amizade com o Senhor, o bom Deus, na intimidade com Ele. Mas o Senhor continua e ainda diz assim: portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para permanecerdes de pé diante do Filho do Homem e escapar disto tudo, quando isso tudo vier a acontecer. O que é que o Senhor está aqui nos dizendo? Que a salvação é fruto da nossa conversão, é fruto da nossa vida de oração. E é impossível ter essa sensibilidade se a gente não reza. Como é comum nos dias de hoje, a gente vê as pessoas perdendo o afã, não tendo mais elã para as coisas sagradas, para as coisas divinas, muitas vezes sem entusiasmo nenhum, quando é qualquer coisa para o mundo, tem aquela maior alegria. Quando é para Deus, é um peso medonho. Então é importante que nós católicos tomemos consciência de fé. Nós católicos tomemos consciência de estar em Deus. Nós católicos tomemos consciência dessa relação tão fina, dessa relação tão pura que nós devemos ter com o Senhor, o bom Deus. Que Ele nos ilumine, nos ajude, nos fortaleça, para que cada vez mais nós possamos crescer na amizade com Ele e termos a alegria e sentirmos prazer e sentirmos o sabor de bem rezar, para podermos em Deus, nosso Senhor, permanecer.